Estamos começando mais um episódio do podcast do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje, a banca aqui, eu e o Vilmar, meu queridíssimo amigo, vamos falar sobre superação. Então eu convoco aqui, chamo para participar desse bate-papo, nosso queridíssimo careca brilhante. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje esse tema é para ser uma tijolada mesmo para aqueles acomodados, para quem gosta do sofá, da almofada fofa, da inércia. Então vamos tacar-lhe pau, Marco Velho. Tava brincando no início da gravação aqui, o meu filho fez um período de aulas de reforço e o colégio chamava-se Superação. Legal, então a ideia do episódio de hoje é abordar a capacidade que nós, Homo sapiens, que nós, seres humanos, temos de superação. E claro que isso está presente na natureza de um modo geral. Quem tem pet em casa percebe que também os pets aplicam a superação das suas dificuldades. O Vilmar tem um pet. Exato. Conta aí, Vilmar. Eu tenho a trípede, a Rubi. A Rubi, ela tem 3 patinhas. A patinha de trás, quando nós a adotamos, ela já não tinha. E ela tava com a sutura ainda, então ela não sabia o que era andar sem aquela patinha. Então ela teve uma certa dificuldade no começo. Mas hoje ela sobe nos móveis, ela desce, ela pula e para ela é como se não fosse nada, não faz diferença. As pessoas a veem na rua, chamam atenção pela belezinha dela, mas ninguém percebe que ela não tem uma pata. É louco isso, né? Ou seja, superação, né? Superação total. E é interessante porque quando nós falamos sobre superação, nós estamos diretamente atrelando o conteúdo de hoje ao que nós ensinamos diariamente em nossas aulas, nas palestras, nos cursos, nos eventos. Quando eu estou ensinando, ou quando o Vilmar está ensinando um aluno a respirar, aumentando a sua capacidade pulmonar, ele está superando a capacidade pulmonar anterior. Então, não precisa ser algo também ultra milagroso, hollywoodiano, Superman, Homem-Aranha, Batman, nada disso. Acabar com as guerras mundiais, sozinho, não. Sim. Quando você decide que vai aprender um novo idioma, vai aprender a tocar um instrumento, você também tem que aplicar uma boa dose de superação nos hábitos antigos, né? Você se tornar uma pessoa melhor do que você foi ontem. E todo dia você buscando, né? Essa luta, você não se compara com ninguém, a não ser que você esteja numa competição. Mas como a vida, ela é uma competição para você superar-se a si mesmo, a cada dia que passa, se você não estiver melhorando, ou você está estagnado ou está piorando. Não faz sentido piorar, né? Bom, tem uma coisa muito legal sobre superação. Nós, desde a infância, e a humanidade vem evoluindo nesse padrão, se ele é bom ou não é o que nós vamos abordar aqui, mas o padrão que eu quero dizer é o seguinte: precisamos de ídolos, precisamos de heróis para que tenhamos uma motivação, uma vontade para aplicar a superação em vários momentos, né? Ou passar por um certo trauma, como a história da sua cachorrinha. Ela foi obrigada a aprender a andar sobre 3 patas porque teve um trauma. Então o ser humano também tem isso, né? O cara nasceu enxergando, teve um trauma, perdeu a visão, ele teve que superar o fato de não ter mais a visão e aplicar uma baita dose de vontade de viver, de superação, de encontrar felicidade, né? Coisas difíceis. Às vezes esse trauma também é na negação. Uma pessoa chega para você e fala assim, não, você nunca vai ser ninguém na vida. Aí você olha para a pessoa, se você tem uma autoestima baixa, você vai acreditar naquilo que ele disse. Senão, você vai se superar, você vai se tornar uma pessoa melhor. Estávamos falando aqui antes, né? Sobre como as pessoas nos enxergam. Será que vale a pena eu melhorar porque eu quero entrar em determinado grupo de pessoas? Eu quero fazer parte daquela turma? Será que faz parte eu melhorar para eu conseguir um contrato melhor? Será que faz parte eu melhorar para eu conseguir que a minha hora seja mais cara, por exemplo, né, como consultor? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, né? E se você precisa melhorar, isso já é uma superação do status que você tinha antes. Claro. E aí,
quando eu comecei a falar sobre termos heróis, termos pessoas que nos inspirem para gerar a superação, me vem um ponto crítico aqui, que é uma tijolada para a gente pensar numa coisa também. O quanto a sociedade constrói falsos heróis, falsas pessoas que acabam sendo idolatradas e que nós, às vezes, passamos a idolatrar as pessoas e até mesmo queremos ser como elas, mas no fundo estamos amando, idolatrando, torcendo, falando o nome da pessoa em voz alta, pedindo autógrafo para uma pessoa que ela está com inúmeros problemas. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Nós temos uma tendência de adorar atletas. O melhor jogador de tênis do mundo, o melhor jogador de futebol do mundo, o cara que corre mais rápido de todos, o Michael Phelps que ganhou não sei quantas, 8 medalhas numa mesma Olimpíadas. Legal, a gente tende a colocar esses caras como ídolos. Acho ótimo, eu adoro esportes. Só que a maior parte desses grandes atletas, eles também têm transtornos emocionais, dores físicas, eles também passam por uma porrada de dificuldades, só que a mídia e toda a estrutura, os patrocinadores, toda a estrutura ao seu entorno, eles protegem isso para manter o cara como se ele fosse o ideal a ser alcançado. Então é muito bacana que está vivendo uma época em que vários atletas estão dando declaração de burnout, de crise emocional, de síndrome do pânico. Não legal que eles estão passando por isso. Mas o que eu quis dizer que é legal é que eles estão admitindo isso. Então, quando nós olhamos alguns heróis, eu me lembro daquela música do Cazuza, né? Os meus heróis morreram de overdose. Então, às vezes a gente está admirando, idolatrando e querendo ser alguém por que a gente quer isso? Porque a gente só enxerga o palco da pessoa. A gente não enxerga o dia a dia, os bastidores, e isso nos cria uma miopia de querer ser algo que a gente quer ser, só o brilho, mas a gente não está disposto a pagar o preço para brilhar. E às vezes a gente não tem... Se você quer ser um atleta, como o seu atleta é ídolo, talvez você não tenha o biotipo necessário que ele tinha para atingir aquela performance que ele teve, né? Eu lembro da história do Usain Bolt, que ele era muito grande para ser o corredor mais rápido. E ele era desengonçado porque ele tinha as pernas compridas e tal, e era magrelo, e ele só competia com um pessoal mais velho que ele. Interessante no treinamento dele. E ele só perdia. E ele era escorraçado pela galera. Até que a família dele, o pai e a mãe, chegaram para ele e falaram assim: você não vai desistir. O que você vai fazer para melhorar isso? E ele começou a treinar, até que de repente o cara estava quebrando recordes. Superação. Né? Superação, total. Ele não tinha o biotipo, mas ele parou de se comparar com as outras pessoas que eram os ídolos dele e foi buscar no biotipo uma forma dele fazer essa superação. Cara, vimos, não tem nada a ver com o que a gente planejou, com o que o Vilmar trouxe anotado aqui no iPad dele, nada, mas entrou você me acendeu uma luz aqui interessante, uma tijolada, na verdade. Toda essa nossa cultura atual, que começa com roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, em que o primeiro sinal de mau funcionamento a gente descarta e põe um novo, isso não está começando a chegar em nós, seres humanos, no sentido de, em vez de aplicar uma baita superação, mudo de emprego. Porque, não sei o quê, em vez de superar aquela dificuldade e evoluir dentro do emprego, ou de trabalhar gestão de conflitos, ou de fazer um curso para melhorar, a pessoa é mais fácil hoje em dia mudar de relacionamento afetivo, mudar de emprego, entrar lá no cardápio de gente, escolher uma pessoa nova, do que aplicar uma superação nas próprias falhas. Você acha que deu uma viajada longe? Não, eu acho que tem tudo a ver isso, né? As pessoas desistem de coisas que eram para ser mais duradouras, né? Um relacionamento, por exemplo, às vezes uma amizade. E no meio da amizade, um resolve torcer por um time diferente do que o outro. E aí os dois se desentendem, né? Não faz sentido perder a amizade por conta disso. E você se superar, ou superar aquela situação, aquele apego que você tinha por conta de uma crença que você tem, abrir mão daquilo em nome da amizade, em nome do relacionamento. E faz todo sentido. Agora, de emprego, é
tem muito pano para manga. Muito. Eu lembro da história de Disney, né? Disney, ele era um redator, se eu não me engano, um desenhista, enfim, e ele não tinha criatividade suficiente, que foi o que o patrão dele falou. Foi por isso que mandaram ele embora, Mandaram ele embora. E aí ele falou, pô, agora eu não... Né? Errou feio, cara, né? Errou rude. Errou rude. Então tem essa também, né? Então, às vezes, você não tem o ambiente adequado e você precisa se superar quando você perde o emprego, no caso. Mas se você está lá no emprego e levou uma bronca só, cara, faça de tudo para você superar aquilo. Mas aí no caso da história do Disney, né? Pelo menos a história que contam bonita nos livros, que toda a história ela é contada sempre com um glamour maior do que a realidade. Mas nesse caso, a superação dele foi justamente porque ele foi mandado embora. Mas o que eu quis dizer tem pessoas que pedem as contas, ou mudam de emprego, ou ficam mudando toda hora de coisa, de cidade, de relacionamento, tudo. São eternos insatisfeitos, mas por quê? Não é porque ser insatisfeito é legal, tudo bem, não estou falando que não, você está insatisfeito com uma situação, mas as pessoas elas estão, por exemplo, facilitando o processo de, tipo, em vez de assumir a responsabilidade de que é uma falha e que ela tem como superar aquilo, aí ela vai lá e por exemplo, procedimento cirúrgico, né? Você é um exemplo grandioso disso, né? Precisava emagrecer, estava quase morrendo, vários problemas de saúde, tomando vários remédios para pressão, para mais uma... Tomava quantos remédios? 4 remédios, quatro remédios de uso contínuo. Claro, poderia ir para um caminho de fazer uma cirurgia, de tal. Não, vou aplicar superação, autossuperação. Como? Reeducação alimentar, prática de esportes, começou a praticar The Rose Method, no caso, e assim foi. Mas você teve que aplicar quanta superação? Não é todo mundo que está disposto a fazer isso, né? E eu acho que tem a ver também com talvez, não sei se é só a geração, porque a minha cardiologista, por exemplo, ela tinha dito que ela não tinha case de pacientes dela que se superaram e deixaram de tomar os remédios. Então, não é só a questão geracional, né? Porque a gente tem essa de falar, a geração atual é cheia de mimimi e tal. Mas não é bem assim, vai de pessoa para pessoa, né? E cada pessoa também tem um tempo de amadurecimento. Que aquela situação que naquele momento ela não conseguiu superar, o mundo é redondo, vai acontecer algo similar e aí talvez ela esteja pronta para aplicar a superação necessária. Mas entrando no assunto, então, que a gente está aqui para focar e falar sobre superação, dentro das suas anotações e tudo. Como que uma pessoa consegue aplicar, ela está a fim de melhorar na vida, em qualquer área, né? Profissional, afetiva, no shape, no corpo, na alimentação. Tem uma fórmula, tem um roteiro, tem um caminho, uma trilha, ou é ainda muito nebuloso tudo? Eu acho que o que eu penso assim de trilha, se for para fazer uma fórmula, a pessoa ela precisa ter primeiro saber das suas limitações, ter um pouco de autoconhecimento. Mas antes disso, até ela precisa ter uma motivação, ela precisa ter um objetivo. Porque se ela não tiver isso claro, ela vai superar o que ela tem por quê. Eu estava acomodado, quanto tempo eu não levei, quantos papos a gente não bateu pô, você precisa fazer um pouco de esporte, que não sei o quê, mas não me motiva, eu não tinha uma motivação clara. Quando a minha esposa ficou grávida, e aí a Vicky ia nascer, eu falei, puxa, agora eu tenho uma motivação fantástica, ou eu mudo a chavinha, ou eu tô na roça, né? Ou sua filha vai ser órfã mais cedo do que o natural da vida. Exato. Né? Legal. Porém, vamos aprofundar isso aí. Motivação também é um termo que também dá assunto, né? No sentido de que a motivação natural do nosso corpo é a inércia. Economizar energia. É como os ursos, hibernar, né? Então, o nosso cérebro, por isso nós temos hábitos, por isso nós temos rotinas. O nosso cérebro ele foi se desenvolvendo ao longo dos séculos de uma maneira em que, como o cérebro consome muita energia, como o ser humano consome muita energia, tudo aquilo que ele percebe tudo aquilo que nós percebemos que vamos fazer todos os dias, a gente automatiza e com isso consegue economizar energia. E você mudar significa gastar energia.
E a motivação consome muita energia. Então, como é que eu faço, sabendo que eu não acordo todos os dias motivado, para superar? Essa é a grande sacada, né? Porque se você for ficar esperando motivação sempre, então você vai ter que ter uma filha sempre. Todo mundo vai ter que ter filho. Exato. Todo mundo vai ter que... Igual a Rubi... Não é a Rubi, né? A Rubi era outra. Não, a Rubi é a cachorra. A Rubi é essa. E a outra, como era o nome? Era um macho, o Ozzy. Ozzy, era isso. Ozzy de Ozzy Osbourne. Era isso. Bom, todos nós vamos ter que ter... Mas assim, cara, eu não quero ter que passar por um trauma. Eu não quero precisar ter um filho ou ter que ser mandado embora, como o caso do Disney, ou para conseguir me superar. Eu quero continuar a minha vida de uma maneira leve, agradável, feliz, mas eu quero melhorar um pouquinho. Então, né? Acho que esse é o mais saudável. Mas para você ter essa motivação, é importante que você tenha um objetivo. Aquilo vai te dar motivação, né? No meu caso, a minha motivação foi porque eu queria que minha filha me visse vivo e saudável. E ela me tem como uma referência hoje, né? Agora, você não tem... o que não dá para ficar esperando é a força de vontade aparecer. Essa nunca vai aparecer. Nunca, pode esquecer. Agora, a motivação, ela é pautada num objetivo que você coloca lá na frente. Aquela cenourinha que você coloca lá na frente e fala, eu vou alcançar. Tá, a gente falou de atletas. Tem uma coisa muito legal, então. Para mim, meu ponto de vista, o ser humano, não todos, mas nós temos algo de preservação da espécie e de sermos competitivos e tudo mais. O que eu percebo é que toda vez que aparece alguém que te tira da zona do conforto, você meio que se motiva, você se supera. Então, vou dar um exemplo. Pega um piloto de Fórmula 1, tem vários exemplos clássicos. O cara tá lá competindo e ele tá num patamar. Daí aparece um rival, tão bom quanto. Isso faz com que ele se supere. Ele começa a correr melhor, a entender mais de carro. O que ele tinha de falha, ele vai corrigindo. Temos esse exemplo também no surf. Temos esse exemplo na ginástica. E nas profissões também. Você já percebeu que você está trabalhando, você tem uma equipe, você tem um time, e o time ele consegue resultados bons. Mas aí, de repente, a empresa, ou o líder, ou você, colocou alguém muito melhor do que os outros no time. Sozinho ele faz o que o time todo faz. Duas coisas acontecem. Geralmente o time tenta rechaçar essa pessoa porque ela é muito melhor, né? Lógico. Mesmo que seja inconsciente. Mas a outra coisa é que esse cara é como se ele colocasse lenha ou como se ele fizesse água bater na bunda dos outros. E aí todo mundo começa a trabalhar um pouco melhor, a chegar mais no horário, a entregar mais conteúdo, a fazer mais coisas. Então, essa é a sacada de superação que eu penso assim. Como eu aprendi superação. Será que não dá para fazer um pouco melhor? E assim, eu estou transmitindo isso, mas não quer dizer que eu consigo aplicar isso 24 horas por dia. Essa é a utopia, é o que eu quero. Mas aí você está varrendo sua casa. Será que não tem um jeito mais inteligente de varrer? Será que não tem um jeito melhor de varrer? Daí você está lá fazendo... você está estudando. Será que não tem um jeito melhor de estudar? Você está transando. Será que não tem um jeito melhor de transar? De você se superar, de você ir melhorando as coisas. Então é bacana se você perceber que todos os dias você tem uma oportunidade de melhorar um pouquinho, você vai ter uma superação em que no ano você melhorou 365 pequenas coisas que sejam. Ou degrauzinhos que você vai colocando naquela coisa numa que única coisa. Você escolheu. Tem um aprendizado que eu recebi do professor De Rose, que é o seguinte: se você está treinando, a natureza é muito sábia. Então, você deu o exemplo do filho, você tem um filho ou uma filha e é super pequenininho, então você pega no colo todos os dias. E todos os dias o seu filho está ficando maior e mais pesado. Então, todos os dias ele cresce, só que cresce um pouquinho, você não percebe. Mas todos os dias está pegando no colo. Então, daqui a pouco você está pegando uma criança no colo, você está pegando um touro, um bezerro adulto. Então, essa regra do 1 segundo por dia seria todos os dias você melhorar um pouquinho. Daí, num ano, você foi 365 dias melhorando um pouquinho. Quando você vê numa grande angular, você melhorou um monte. Então, as pessoas ficam querendo dar saltos. Eu dou aula
eu treino atletas, empresários e dou aula, palestras e cursos há praticamente 20 anos. O que eu percebo? As pessoas querem uma fórmula mágica. Foi por isso que eu comecei perguntando isso. Tem uma fórmula? Tudo é nebuloso. A fórmula é constância. A fórmula é comprometimento. Persistência. Essa é a fórmula. O que você quer fazer? A superação é aonde? Eu quero definir meu abdômen. Tudo bem. Adianta ir para a academia e se matar? Não. Agora, se você treinar todos os dias, 30 repetições que sejam, todos os dias, você vai perceber que vai dar resultado. Aí, se você quiser emagrecer, o que você tem que fazer? Um baita regime de uma única vez? Não. Todos os dias você reeduca a alimentação. Você quer aprender inglês? Aí você fala, vou aprender uma palavra nova por dia. Num ano são 365 palavras que você aprendeu. Exato. Não, e se você, por exemplo, quer fazer isso que você falou do shape, você quer emagrecer, você consegue fazer um emagrecimento rápido. Quantas pessoas não fazem isso para o casamento que vai acontecer daqui 2 semanas? Para entrar na roupa. Para entrar na roupa. E aí depois, quanto que ela consegue permanecer naquilo? No próximo casamento, no próximo evento, ela vai ter que emagrecer de novo. Então a ideia é justamente isso, a constância, você ter a paciência necessária para assimilar o resultado. Eu me lembro que eu já te contei esse exemplo, mas já que estamos gravando, vamos falar aqui. Para mim, o lance da superação ele tem muito a ver com reencarnação. Mas no seguinte sentido, você pode interpretar a reencarnação de que você vai nascer, crescer, viver e morrer muitas vezes, e cada vez que você nascer, você tem a oportunidade de evoluir um pouquinho, e melhorando, e talvez você precise de 10 vidas, de 100 vidas, de 1000 vidas, ok? Ou um conceito hindu muito ancestral, Sam, que é, ou seja, naturalista, que é assim, você viu o sol nascer hoje? Então significa que você está vivo. Dia seguinte, você acorda e viu o sol nascer, não precisa ver o sol nascer, mas você acordou, então é como se cada dia ao abrir os olhos e perceber que você está vivo, é como se você tivesse uma oportunidade, como se fosse estou nascendo de novo, estou vivo, tem um dia novo pela frente. E agora, o que eu vou fazer com esse dia? Aí se você todos os dias tiver essa sacada de que você tem 24 horas para melhorar qualquer coisa que seja, você pode melhorar qualquer coisa que seja. E dia seguinte, acordou e fala, estou vivo de novo. Né? Tem aquele filme Feitiço do Tempo, da marmota, que o cara acorda sempre no mesmo dia, está travado, e aí ele fica cada vez mais rabugento, e depois ele percebe que ele pode ficar cada vez melhor. E é isso. Todos os dias que você acordar, pensa, tem uma oportunidade aqui. Ontem eu respondi uma pessoa de atravessado, hoje alguém também vai me tirar do sério, e eu vou responder com mais educação. Ontem eu reclamei do tempo, eu reclamei dos impostos, eu briguei com meu filho, hoje... uma dessas coisas eu vou tentar melhorar. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Você não vai conseguir melhorar tudo. Você tem que entender que também somos uma espécie ainda muito subdesenvolvida, que estamos aí na infância do desenvolvimento. Mas essa sacada de todos os dias se acordar e pensar, caracas, hoje, o que eu vou ser melhor hoje? Hoje eu vou me alimentar melhor. Porra, legal. Já começa no café da manhã. Exato. Não dá pra ser só no jantar. Não, já começa ali. Não pode ser depois, só no almoço. Hoje você acorda e fala, cara, hoje eu vou melhorar alguma coisa, mas depois do soneca. Mais 10 minutinhos. É bem isso. Eu tive essa sacada, eu fui gravar um vídeo um dia e eu precisava elaborar o conteúdo. E eu fui falar sobre a qualidade de sono, né? Qualidade do sono, um sono profundo, um sono de qualidade. E na minha pesquisa eu fui perceber que essa constância era importante. Então eu tinha que ter um horário certo para acordar todos os dias. E para eu acordar naquele horário, eu sabia o horário que eu tinha que dormir. E aí eu fiquei pensando, para mim não, porque dependia da minha agenda. Então tinha dia que eu acordava mais tarde, que eu podia dormir até mais tarde. Outro dia eu tinha que acordar mais cedo mesmo, porque eu tinha aula. Aí eu falei, mas por que eu não acordo todo dia no mesmo horário? E aí eu ganho 1 hora, pelo menos, dos dias que eu podia dormir mais tarde. Ao invés de ficar dormindo, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou escrever, vou preparar conteúdo, enfim. Nossa, foi um boost gigantesco na performance. E eram só 2 dias que eu dormia até mais tarde. Por que eu preciso dormir até mais tarde aqueles dias? E tem uma coisa muito ridícula nessa observação sua, que é assim, todos nós temos 24 horas, óbvio.
Todos nós temos 365 dias por ano, no ano bissexto você tem 366 dias, legal. Se você acordar 1 hora mais cedo, é como se você tivesse 365 horas a mais naquele ano. Exato. Mas é claro que tem gente que ama dormir, e tudo bem, segue sua vida. Mas nós estamos falando aqui de superação. Você está afim de superar? Você está afim de evoluir? Você está afim de melhorar algo na sua vida? E às vezes, olha, eu já tive uma aluna que a superação para ela, que a evolução que ela buscava, não tinha a ver com performar melhor, com entregar mais trabalho, Não. Para ela, a performar melhor, por quê? Porque o que nós temos que entender? O que você quer da vida? Se você souber o que você quer da vida, é nesse sentido que você vai ter que se superar. Então, o que eu quero da vida? Eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida que eu trabalhe menos, que eu tenha mais tempo para mim, eu quero uma vida que eu fique na praia. Você vai ter que superar tudo o que você está fazendo agora para construir essa realidade para você. Se você conseguir chegar nisso, significa que você superou, você se auto-superou. Então é legal porque às vezes as pessoas levam só para o lado da performance no sentido de produtividade. Ganhar mais dinheiro, ficar mais rico, ter um corpo mais parecido com o padrão da moda. Não, às vezes você superar significa o quê? Sair da corrida dos ratos, que é um termo muito, muito utilizado para quem leu o Kiyosaki, né? Que é o Pai Rico e Pai Pobre, tudo isso. Mas é um termo que também tem a ver com você parar de fazer sempre as mesmas coisas. Se você faz as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. É uma coisa óbvia. Se os resultados que você está tendo são os resultados que você quer, ótimo, não mude nada. Mas não. A maior parte das pessoas que eu conheci na vida, elas queriam mudar alguma coisa na vida. E não por serem insatisfeitos no sentido de reclamar sem precisar, não. A pessoa é um baita médico, uma baita médica, tem uma formação incrível, trabalha um monte, mas ela quer uma vida em que ela consiga entregar o trabalho dela para as pessoas certas. Ela vai ter que superar, ela vai ter que sair daquele plantão que deixa ela infeliz, ou ela vai ter que fazer um acordo com outro hospital, ou mudar de país, ou vai ter que superar. Então, a superação, ela está desde o momento que toca o despertador e você sai da cama, até o momento que você volta para a cama. E o que você falou antes de nós gravarmos aqui, a gente estava conversando, falando sobre isso. O que você faz para você ganhar mais? Às vezes não é trabalhar mais. É reavaliar naquilo que você está investindo o seu tempo. Às vezes o teu tempo está dedicado para uma coisa que não te recompense no tanto que você gostaria, para você ganhar mais. Então, é ganhar mais de uma forma inteligente. Talvez é trabalhando menos que você vai ganhar mais. Então, precisa ser colocada essa lupa na vida e buscar entender exatamente o que você quer, qual é o seu objetivo, e às vezes é dar um passo para trás em muitas coisas, né? E você sabe que às vezes trabalhar superação, como nós estamos falando, é deixar de fazer mais coisas. Exato. É deixar de ganhar mais. Também tem outro viés. Tem isso. Às vezes a superação é, cara, eu já conquistei o que eu preciso. Eu já me basto. Agora a superação é, será que eu tenho força de vontade e autoestima suficiente para parar? Então, às vezes as pessoas estão falando de superação só no sentido de fazer mais. Cara... Não, às vezes é desapego. Eu tô falando isso porque eu vi uma entrevista do Jim Carrey recente. Nós estamos aqui em 2022, 4º mês do ano, é isso? E essa entrevista ele declarou que não vai mais gravar filmes, a não ser que seja um filme que realmente motive muito ele. E aí o repórter perguntou para ele por quê. Ele falou assim, eu já conquistei, em relação de patrimônio, o que é suficiente para mim. Eu já me realizei gravando as coisas que eu queria gravar e eu me basto. Ponto. Você não precisa sempre estar trabalhando mais, produzindo mais, entregando mais, sendo melhor, sendo mais legal, sendo mais bonito. Não, isso é uma baita ditadura que não precisa. Mas aí vem um ponto que todos os episódios anteriores, praticamente, se você ainda não escutou, nossos podcasts, nós temos aí mais de 60 episódios gravados, tanto nas plataformas de streaming quanto no YouTube, vá lá e escute, que isso está presente em quase todos. Você precisa de algo chamado autoconhecimento, autoestudo. Você precisa saber o que você quer, você precisa saber onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ah, mas isso é muito difícil. É difícil, mas aplica um pouquinho de autoestudo.
Porque aí você vai saber se a sua superação é fazer mais ou fazer menos. É ganhar mais ou ganhar menos. Porque adianta ganhar mais se você não está alcançando aquilo que você quer como objetivo de vida? Não adiantou. Não, você está indo para o lugar errado. Você vai se estressar, você vai ficar doente. Né? E você entender quais são as suas limitações hoje também. E em que área você precisa melhorar. Como você falou, às vezes a questão do sono é importante para ser melhorada. Às vezes é a saúde precisa ser melhorada. Às vezes é aprender a se relacionar melhor com outras pessoas. Tudo isso vai te levando, vai te dando esse arcabouço para você realmente conseguir se superar. Então é entender quais são as suas limitações e aprimorar aquelas áreas que estão aquém do que o que você precisa para se superar. Muito legal. Chocante. E assim, o cara que está aqui na minha frente, o Vilmar, é um cara que eu admiro, porque desde que eu conheço ele, eu vejo ele aplicando exatamente isso que ele está ensinando para vocês aqui, de superação diária. Eu conheci ele tinha 30 quilos a mais. Quem já escutou os outros podcasts já me viu falar isso. Mas não só isso, ele mudou de profissão, ele mudou de carreira, ele trabalhava, dividia o tempo dele em Curitiba, São Paulo e viajando pelo mundo, pela empresa que ele trabalhava. E ele decidiu mudar tudo isso, então, superação. Mas isso só foi possível porque num dado momento ele decidiu, cara, quem é o Vilmar? O que o Vilmar quer da vida? Foi nesse momento que a gente se conheceu até. Exatamente. Foi nesse processo em que a gente se conheceu. E que aí, naquele momento que ele começou a se perguntar o que o Vilmar quer da vida, o que realiza o Vilmar tem que estar aqui por causa da filha, aí começou a ressignificar a vida. Então, muitas vezes, primeiro você tem que ressignificar a sua vida, você tem que saber o que você quer, para onde você quer ir, para que aí você vai aplicar a superação de maneira correta. Senão, é como você ter um veleiro, você ter o vento, mas você não saber para onde navegar. Não adianta. Não adianta. Então, você aplicar a superação na coisa errada, você colocar uma escada para subir um muro, mas está apoiando a escada no muro errado, você sobe lá, mas opa. Não te adiantou de nada. Então, para encerrar essa parte aqui, eu vou contar uma historinha que tem a ver com o filme Matrix, mas o filme Matrix que foi baseado na história da Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida, não sabe para onde ir, tem um mundo novo, né? E que ela, né? Vamos simplificar aqui, que a parte da história que eu quero contar é quando a Alice está perdida e tem o gato que fica lá o tempo todo só observando tudo que a Alice faz de cima da árvore, lá de cima do buraco ela caiu, de cima da árvore ou do buraco ela caiu, depende da interpretação do livro. E aí ela pergunta pro gato, qual estrada eu sigo? Qual caminho eu sigo? E o gato, com uma resposta marota, diz assim para ela, depende de para onde você quer ir. E ela não sabia para onde ela queria ir. Então o gato falou, então qualquer estrada serve. E é muito legal, isso é um clichê. Mas é real. Se todos os dias você acorda e segue a sua rotina e faz as suas coisas, bate suas metas, entrega os memorandos no prazo, consegue poupar dinheiro, você está fazendo tudo. Mas para quê? Se você não sabe o para quê, o porquê, ou a palavra da moda, o propósito... Continua. Você não vai chegar a lugar nenhum. Exato, não está adiantando bater as metas, entende? Mas você vai chegar, mas não vai ter significado onde você chega. Aí quando você estiver perto de morrer e olhar para trás, talvez você fale, cara, bati todas as metas, não procrastinei as coisas, mas procrastinou a sua realização pessoal porque você não dedicou uns minutinhos por dia treinando meditação, não dedicou uns minutinhos por dia treinando autoconhecimento para saber o que te realiza. Você passou a vida toda com uma pessoa que você não sabia quem era. Sem autoconhecimento. Então, superação. Muito forte, muito poderoso. Todo mundo tem isso. Todo ser humano consegue. Nós percebemos isso em momentos de crise. A crise é a mãe da superação e da autossuperação. Seja a crise econômica, seja a crise de identidade, seja... Então, você vai lá e consegue superar. Às vezes não consegue. Aí você precisa de ajuda. Aí, claro, vai fazer uma análise, vai praticar um esporte, troca de amigos, dá um jeito. Mas a questão é autoconhecimento. Se você tiver essas duas coisas, se você tiver autoconhecimento e você tiver o conteúdo que é
a capacidade de se autossuperar, de superar a si próprio ou as dificuldades, aí você vai longe. É fantástico. Você não disse isso, mas o Malaquini foi a grande inspiração de eu conseguir aplicar essa superação, né? Porque o Malaquini estava todos os dias para me dar a aula, para uma pessoa que não tinha lá grandes objetivos inicialmente, sorrindo. E ele não tinha, aparentemente, ele não tinha motivo para estar ali sorrindo. Se fosse uma pessoa comum, talvez aquilo não fizesse sentido. Por que eu vou dar aula para o Vilmar? Não faz sentido. Mas tinha um brilho no olhar, tinha um motivo, estava ali sorrindo. E às vezes, como a gente só vê o palco, né? Lá nos bastidores, talvez ele estivesse passando um perrengue. Hoje eu sou amigo, a gente se conhece, eu sei de algumas histórias, mas não era sempre, não era todo dia que você estava ali disposto com aquela vontade. Só que para mim não parecia isso. Para mim era transparente. Você estava sempre disposto, sempre dando o melhor de si. E isso para mim acabou me motivando. Quanto mais eu conhecia, mais me encantava, né? E isso acabou sendo um grande exemplo. Porque quando você faz aquilo que você sabe que não é que você nasceu para fazer, mas que te realiza, problemas existem para todo mundo, mas pronto, agora eu estou aqui fazendo o que me realiza. E aí os problemas eles se tornam menores. Essa que é a pegada. Os problemas se tornam menores. Obrigado, quase arrepiou aqui. E a gente combinou de gravar um podcast mais curto a partir de agora. É verdade. Então, Vilmes, qual é a grande sacada sobre superação que você teve durante o nosso bate-papo e que você vai deixar de recado final aí? Eu gostaria de parafrasear o Usain Bolt. E ele fala uma coisa que é bem interessante, tem a ver com esse do palco, né? Que é a competição é a parte fácil. O trabalho está nos bastidores. É o treinamento, é a constância. Essa, para mim, é... E não dê saltos, não espere amanhã você já está melhor do que hoje. Então, muito melhor. É um pouquinho. Para mim, a sacada, o bate-papo de hoje tem a ver com... Conecta com o que você falou, só que no sentido de... um passo de cada dia. Não adianta, é um passo de cada dia. É um dia após o outro, seja para curar uma dor da perda de um amor, seja para você se recuperar economicamente, para você aprender um idioma, é um passo de cada dia. Tem um amigo meu que eu gosto muito, Roberto, o Viana Maia, e sem nem saber, ele me transmitiu isso e eu registrei, que é muito legal, que ele disse assim, cara, se você quer muito fazer alguma coisa, e isso que você quer fazer vai demorar bastante tempo, ele usou um palavrão, vou economizar aqui, vai demorar bastante tempo. Se você só começar a fazer amanhã, vai demorar um tempão, mais um dia. Mais amanhã. Exato. Então, começa agora e segue pra frente. Constância. É isso mesmo. Eu gosto muito desse exemplo. Galera, lembre, assina o nosso canal, assina o canal do Vilmar Duarte, assina o canal Malaquini Dias, ativa o sininho, nós postamos conteúdo semanalmente sobre superação, sobre autoconhecimento, sobre técnicas corporais, sobre The Rose Method e assim por diante, sobre livros, e segue a gente nas redes sociais se você ainda não o faz, e compartilha esse podcast com aquela pessoa que você percebe, cara, essa pessoa está precisando escutar isso hoje, e ajuda a nossa família a ir mais longe. É isso aí. Valeu, abraço. Não combinamos? Não é. Valeu!